de uma maneira diferente, mas eu enxerguei algo, Deus me revelou algo diferente nesse texto. O próprio Deus projetou. A Bíblia diz que Lázaro estava enfermo e as suas duas irmãs pediu para avisar Jesus. E Jesus, ouvindo, disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E Deus ainda ficou 2 dias. Deus esperou 2 dias para ir ao encontro de Lázaro. E no 3º dia, o Senhor chama os seus discípulos, a Bíblia diz, e fala: o nosso amigo Lázaro dorme, e eu vou lá acordar. E os discípulos não entendem a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Mas, mestre, se ele dorme, está salvo. Aí Jesus olha para eles e diz: Lázaro está morto. Jesus diz: nós vamos voltar para a Judéia. Seus discípulos dizem: mas mestre, os judeus queriam matar, apedrejar o Senhor. E o Senhor diz que vai voltar para lá? Me explique isso direito. Aí Jesus diz o seguinte no verso 5. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Sabe por que o Senhor Jesus disse isso? Porque o Senhor Jesus tinha uma obra a realizar. Uma obra qual Deus já tinha revelado no coração dele. Uma obra qual Marta nem Maria sabia. E o Senhor Jesus, ele é focado. O propósito que ele tinha para fazer tinha que ser realizado. O Senhor Jesus Cristo veio como homem com um propósito de nascer, crescer, morrer como homem e ir para a glória. Realizou. Foi consumado. E o Senhor Jesus Cristo tinha uma obra a realizar naquele lugar. Glória a Deus. Mas sempre tem um que tem tentado parar a obra, ou aquele que quer desanimar. O outro que está todo vapor querendo orar, buscar. Mas tem aquele. A palavra do Senhor diz que tem o trigo e o joio na igreja. Quem se levanta? Tomé. E ele diz o seguinte: vamos junto, para nós morrer com ele lá. Irmão, busque o Senhor. Coloque o seu coração na obra. Busque. Se vier um ou outro querer te derrubar, isso pode acontecer porque a palavra do Senhor diz que tem o trigo e o joio na igreja. E naquele dia ele vai pegar e vai separar o trigo do joio. Para uns ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Para outro ele vai dizer: entra, você venceu. Vai colocar a coroa na sua cabeça. E Tomé, como sempre incrédulo, que não cria, medroso, disse: vamos juntos para nós morrer com ele? Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Jesus chegou lá no 4º dia. Marta, quando ouviu que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele, a palavra do Senhor diz. Porém, Maria ficou em casa. Irmãos, você quer um milagre? Aleluia. Tem que buscar. Maria ficou em casa. Marta foi de encontro a Jesus.
Maria estava triste. Você entrando na história, você pode imaginar. Ela tinha acabado de perder um ente querido. Ela estava triste. Mas Marta superou. Marta foi ao encontro de Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando Marta chegou a Jesus, disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O que eu entendo com isso? Na concepção de Marta, nem passava pela cabeça dela que o Senhor ia ressuscitar Lázaro. Se você orar e ler essa história, Marta nem Maria, não passava pela cabeça delas que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Ela conhecia o Jesus. Ela sabia que Jesus tinha poder para curar. Mas na concepção dela, o irmão dela morreu, não tem mais jeito. Morreu. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor, só podia ter curado meu irmão. Mas agora é tarde. Aleluia. Santo Deus. E Jesus disse para ela, no versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Irmão, quando eu digo que ela não sabia, eu vou te explicar o porquê. No versículo seguinte diz, eu sei que há de ressuscitar. Lê o versículo 24 comigo. Glória a Deus. E disse-lhe Maria, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que ele vai ressuscitar. Diante de tudo, da circunstância que ela estava vivendo, da dificuldade, perdeu um ente querido, mas ela disse, Senhor, eu creio. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Irmãos, os judeus, muitos deles não criam em Jesus, mas Marta deu um testemunho vivo. Porque ela disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Por quê? Ela ouviu falar de Jesus, ela conheceu e creu. Muitos de nós vão falar, Senhor, mas o Senhor não é meu amigo? Por que o Senhor deixou ele morrer? Eu não creio mais em nada, mas eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O Senhor não está falando de ressuscitar Lázaro aqui. Presta atenção no texto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu e você estava morto lá fora. Nós cremos, nós vivemos no Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Aleluia! Glória a Deus! Todo aquele que vive, nós vivemos em Jesus Cristo. Se nós permanecemos até o último dia em Jesus Cristo, nós nunca morreremos. Aleluia! Essa é a palavra. Alguns pregadores dizem que estava falando de ressuscitar Lázaro. Não. Ele estava falando se ela cria nele como Senhor Jesus Cristo. E ela estava respondendo que sim. E no versículo seguinte ela diz, sim, Senhor, creio que tu é Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Algum momento ela está falando, eu creio que o Senhor vai ressuscitar Lázaro. Eu creio que o Senhor é Cristo. Eu creio, Senhor. Irmãos, milagre é inexplicável. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, verso 1. Abra as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia.
Quem achou diz amém? Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que se esperam. Marta esperava? Marta esperava que Jesus ia ressuscitar Lázaro? Se é o firme fundamento das coisas que se esperam, o milagre. Marta estava buscando primeiro o reino de Deus. O milagre foi uma consequência. Eu vou te explicar qual era a obra que Jesus tinha que operar nesse texto. Mas foi a consequência, porque mediante as palavras que ela falava com Jesus, ela estava falando do lado espiritual. Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que veio ao mundo. Sim, eu creio. Mas em nenhum momento ela falou, eu creio que o Senhor vai ressuscitar Lázaro. E ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E quando ela fala, Senhor, já faz 4 dias, o mau cheiro, não tem mais solução. A palavra do Senhor diz que Abraão é o pai da fé. Quando Deus chama ele e faz uma promessa que vai abençoar ele com um filho, ele questiona o Senhor. Quem lê o texto conhece que sua esposa Sara ri do Senhor.